Você pode compartilhar a tela, Léo? Ou eu compartilho? Pode compartilhar, Léo. Vou compartilhar aqui. Hoje, isso. O nosso é o sétimo capítulo, né? Foi bem legal, porque nós nos reunimos juntos para estudar, conversar, porque eu acho que o melhor de tudo isso, nesses estudos, é isso, né? A gente poder conversar e dialogar e dar os exemplos para a gente poder entender melhor. E o nosso grupo de estudo nos ajudou muito para isso, né? Para a gente estudar, ler, desde o primeiro, que eu achei muito interessante, toda a questão da criança, tal, da gente entender algumas questões da criança foi muito interessante. Então, já foi muito legal para a gente refletir. E hoje, no nosso sétimo capítulo, então, o Léo vai poder ir modificando os slides. Como a gente só tem 15 minutos, é muito rápido, provavelmente outras questões vão surgir depois. Mas no nosso sétimo capítulo, nós, né, estudamos as versões que tinham da Zóia, né, e também em inglês, né, e espanhol, que a Zóia, não sei se foi a Zóia que fez espanhol, mas assim, a gente não viu muitas diferenças nas traduções. A gente estudou assim o texto e demos uma lida e não vimos muitas diferenças nessas traduções. A gente achou muito interessante porque a gente queria começar com o primeiro outro slide, Leonardo, que fala. Pode passar. Aqui, deixa eu só mostrar essas figurinhas que eu achei muito interessante, né? Porque a gente vai falar da criação teatral da idade escolar, né? Na idade escolar. E aí eu coloquei três figurinhas que representam um pouco isso, né? E vejam que são figurinhas que, porque o texto depois ele vai falar isso, né? A gente vai comentar sobre isso, que é a criação teatral na idade escolar, mas não a questão do teatro na idade escolar, né? Mas como é essa representação desse teatro feito espontaneamente pela criança. Então eu coloquei três fotinhas que eu achei muito interessante, uma criança, né, se fantasiada de rainha, ela fazendo esse personagem, é o jogo teatral dela, outros dois brincando, que depois a gente vai ver isso, com brinquedos que eles mesmos fizeram, de barquinhos, né, e uma lupinha, e o outro terceiro que eles estão como se estivessem num avião, né, que é uma representação teatral dessas crianças, né, uma representação, uma dramatização que a gente vai ver. Pode passar. E aí a gente pensou, né, vamos futuramente dividir um pouquinho isso, mas essa dramatização, então, né, que a gente vai ver, ela é importante para a criança, né? E o foco desse capítulo 7 ele fala isso. É importante essa dramatização toda que a gente fala, né? Desse jogo teatral para a criança, para o desenvolvimento dela, né, para a própria plasticidade neural da criança, e dá vontade de ficar falar, mas eu não posso, tenho que me conter nos meus slides, mas é importante para o desenvolvimento dessa criança mesmo, né? E é o que vai focar, né, esse sétimo capítulo aí que a gente viu. E essa preocupação, então, que nós tivemos no grupo era, então, da gente entender esse texto, de compreender, de explicar, valorizar essa atividade humana das relações de ensino que essa criança faz nesses jogos teatrais, né? Pode passar, Léo. E, então, essa dramatização, esses jogos teatrais, né, para a criança, é, ela vem tratar de uma valorização mesmo da vida, de uma forma, de uma visão lúdica para essa criança, né? E isso vai depender especificamente de duas questões que a gente vai tratar aí. E a gente meio que dividiu os slides, mas a gente, se tiver permissão do colega, vai colocando mais, né? Vai tentando complementar, porque eu acho que isso vai ser muito bom. Então, tem duas divisões nessa questão da dramatização, né, Léo? Sim, vou dar continuidade aqui. Como a Leninha bem colocou, essa questão da dramatização pela criança, ela se manifesta sobre duas óticas, né? Sobre duas impressões. Primeiro,
de acordo com o texto, a gente pode observar que existe a questão das impressões externas, ou seja, como a criança se relaciona, como ela pode interagir com aquilo que ela vê, com aquilo que ela sente, que ela toca. E ela sempre consegue, a partir dessas impressões externas, buscar trabalhar a questão lúdica e a questão da imitação, a questão da interpretação, da dramatização nesse sentido. Além das impressões externas, também tem as impressões internas, que aí, segundo a autora, né, que Vygotsky vai relatar, são a questão dos atos morais, ou seja, inconscientes, aí que ela relata a questão do heroísmo, da coragem, da abnegação. Então, a criança, ela meio que incorpora nesse misto de imaginação com a questão da realidade, né, criando sempre situações que muitas vezes a vida, não somente a questão da vida que a vida pode apresentar, mas também com aquilo que ainda ela nem tem ainda pleno conhecimento, pleno domínio sobre o que ela ainda precisa ou vai aprender, né? Para dar continuidade aqui, sobre essa forma de dramatização, assim, Petrova ela vai relatar, e Vygotsky vai relatar a segunda forma de Petrova, pela autora, nesse círculo sobre imaginação, e ela traz alguns exemplos bem claros, assim, como é que a criança ela internaliza e ela consegue lidar com essas questões internas e externas a partir de alguns exemplos. E aí ela traz, por exemplo, nesse capítulo, a criança que se vê pela primeira vez como um trem e incorpora essas impressões, ou seja, nesse sentido de imitação, como se ela realmente fosse um trem. Aí também ela traz a questão do exemplo do menino imitando uma escavadeira, e aí é interessante relatar que na história que ela conta no livro, mostra exatamente a criança interagindo o tempo inteiro durante o seu dia, como se ela realmente fosse não somente uma escavadeira, mas como se fosse o operador dessa escavadeira, ou seja, sempre interagindo. E também a menina que interpreta uma árvore, né? Então, assim, dentro desse, essa sinergia entre interno, das impressões internas e externas, né? A criança, assim, pode demonstrar de forma suficiente, como a autora bem relata, né? Que a gente gostou bastante dessa citação e trouxe aqui para a gente trazer assim como reflexão. Ó, demonstram o suficiente o quanto a forma efetiva de superar o mundo é própria das crianças. Então, a brincadeira é a escola da vida para a criança no sentido de educá-la espiritual e fisicamente. Então, o seu significado é enorme para a formação de caráter, para a visão de mundo, né, para a construção do ser dela. Deixa eu só ver se eu continuo aqui, se a professora Tiana. Não, vamos lá. Dentro dessas interações que a criança busca construir com aquilo que ela interage e busca construir a partir da dramatização, aí o autor ele vai trazer algumas considerações bastante interessantes, né? Por exemplo, que o drama está diretamente relacionado à brincadeira, mais do que qualquer outro tipo de criação. Então, dentro desse contexto da dramatização, a criança, neste cenário, ela cria, improvisa e prepara a peça, ou seja, ela literalmente é tudo em uma coisa só, ou seja, ela busca interagir de forma plena com todos os componentes que uma dramatização pode, possivelmente para o adulto existe essa divisão, né, essa departamentalização das coisas, a criança não, ela busca incorporar tudo isso, né? Então, dentro disso, para ela é natural, né, essa preparação e essa interação com a criação, com o improviso e com o preparo, e para ela isso tudo é como se fosse exatamente uma brincadeira bem divertida, né? Então, assim, ó, podemos analisar que a brincadeira como forma dramática primeiro que se diferencia por uma especificidade preciosa, que é exatamente essa, ou seja, a pessoa, a criança, ela se vê exatamente como o artista, o espectador, o autor da peça, o decorador técnico, ou seja, ela busca realmente incorporar tudo isso com os elementos que ela já conhece, ou com os elementos que ainda ela não conhece, ou que ainda irá conhecer plenamente, né? Leonardo, só voltando um pouquinho, posso só complementar o que a gente. Eu lembro que nós discutimos também, tu vais lembrar, que a gente falou sobre essa questão, né? Essa questão da dramatização, enquanto a criança pode ser todos os papéis, é como se ela saísse daquele lugar e conseguisse ver.
de cima todas essas questões, né? Isso futuramente para ela vai ajudar com que ela possa resolver problemas, porque ela não vai estar dentro do problema, pode sair e fazer essa visão externa. Então, ela pode ser tudo isso, né? O ator, né? O decorador, porque ela vai ter uma visão superficial, de cima, de tudo do que acontece, né? Ela vai ter esse poder durante essa brincadeira teatral. Perfeito. É, dando sequência aqui, eu vou passar para a professora Tiana. Isso aí, boa noite, pessoal. Complementando e seguindo, né, com a fala aí dos meus colegas, então é importante uma parte do texto que ele ressalta que alguns pedagogos, eles declaravam ser radicalmente contra a criação infantil. Então, ele vem colocando o texto, né, na sua linearidade aí, que os benefícios, né, desse processo de criação, da imaginação, desse processo todo que a criança vem trazendo através da dramatização. Mas ele ressalta, né, alguns poréns, né, ele coloca alguns poréns, porque há perigos sim, né, na forma com que é colocado essa dramatização, ela não pode ser imposta, né, como o Leonardo falou ali, ela deve surgir desde o seu momento da criação, de um cenário, da fala, ela tem que ter sentido, né, para a criança compreender e conseguir colocar isso de uma forma eh, encenada, de uma forma externalizada, né, porque senão o texto traz, assim, um dos apontamentos que acaba desenvolvendo prematuramente a vaidade e um comportamento artificial nesse processo de criação, né. Então, não adianta só decorar falas ou reproduzir falas de adultos, porque isso não tem, uma lógica, né, nesse processo, de dramatização, nesse processo da utilização do teatro no ensino para as crianças. Isso tem que ser natural, isso tem que ser espontâneo e tem que vir das próprias crianças para que elas consigam, compreender aquilo que elas estão falando e não só reproduzindo o que os adultos estão colocando, né. Pode passar aí, professor. Por conta disso, né, não se deve esquecer que a lei principal da criação infantil consiste em ver o seu valor não no resultado, não no produto da criação, mas sim em todo o processo, né. Então o importante não é o que elas criam propriamente, mas é que elas criam, né, que elas conseguem compreender, que elas conseguem fazer parte, exercitar essa imaginação criativa que elas têm. Então somente assim, dessa forma, o autor coloca que a criação dramática, ela adquire realmente um significado e a sua importância nesse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, Léo. Ele continua colocando que a criança, ela é um péssimo ator para os outros, mas um maravilhoso ator para si mesmo, né. Então por isso, reforçando tudo isso que eu estou falando, é que esse espetáculo que é produzido, essa encenação, essa criação teatral, ela tem que significar realmente algo para essas crianças, né, ela tem que ser organizado de uma forma que essas crianças se sintam representadas ali, né, que elas consigam interpretar aquilo que elas realmente acham, aquilo que elas realmente pensam, aquilo que elas realmente criam. E é isso que dá, acho que a maior satisfação para a criança, né, que vem, como eu falei, desde a preparação do espetáculo, do cenário, da elaboração do texto, da interpretação, e não só o resultado que é o final lá, que é os elogios que os adultos podem, eh, dar a essas crianças ou, enfim, a parte final. Então, elas devem entender aquilo que elas escrevem, né, principalmente, e ter consciência, né, daquilo que elas estão interpretando e colocando, eh, sendo externalizado. E aí pode passar, Leon, fazendo um favor. E aí no texto, né, eles falam sobre os jogos dramáticos e a dramatização. E aí nós começamos a nos perguntar, né, qual que é essa diferença, né, dos jogos dramáticos e da dramatização. E fazendo uma pesquisa rápida, pelo nosso entendimento, chegamos à conclusão que esses jogos dramáticos, né,
eles são mais espontâneos. E no texto da Frois, ela coloca esses jogos dramáticos como os espetáculos brincadeiras, né? Ela traz essa nomenclatura também, né? Que é muito próximo da dramatização, realmente, e que às vezes até algumas fronteiras acabam se desfazendo ali entre um e outro, e que os pedagogos eles utilizam isso, né, da dramatização no intuito de ensinar, né, de tal forma que utilizem o corpo e todas as formas ativas para a criação mesmo, esse processo da criação infantil. Então, esses jogos dramáticos, eles se dão geralmente de uma maneira mais espontânea, que é o que se espera em todo esse processo de utilização do teatro aqui, né? E a dramatização em si tem que ser cuidada para não ser pega somente em regras, planejamentos e princípios e se tornar apenas reprodutivista de falas, de pensamentos dos adultos e não das crianças ou daquilo que elas estão colocando em todo esse processo. Pode terminar ali. Então, conclui-se com isso, né, que esse modo de compreender, explicar e valorizar essas atividades humanas, que é a utilização do teatro, da dramatização no ensino, em idade escolar, evidenciam, né, o valor do processo da criação infantil. E o ato de brincar, ele acaba se tornando mais significativo do que o próprio resultado da criação. Então, como o Léo colocou ali, esse processo todo, ele acaba se tornando uma brincadeira. Pode passar, Léo. É a nossa foto estudando. Obrigada. Parabéns, muito legal, parabéns. Eu não sei, eu acho que belíssima apresentação. Ai, tem coraçãozinho aqui, ó. Olha lá, coraçãozinho. Fizeram um encontro presencial, legal. Fizemos, prof. Parabéns. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Sempre fica, né? Mas teatro faz parte, né? Todo mundo já... Diga, Karina. Então, quando os colegas iam fazendo a exposição, eu lembrei de uma criança que eu acompanho na escola, que ela é uma criança com um transtorno global, e ela gosta muito de brincar de comidinha, e ela sempre repete as mesmas palavras, né, devido à estereotipia mesmo, né, e ela sempre repete que ela gosta de brincar com as panelinhas, que é de brinquedo, com as xicrinhas, e tá sempre falando de comidinha, de jantinha, e ela não fala, assim, as palavras, assim, uma frase completa, mas ela vivencia aquilo ali de um jeito bem bacana, assim, ela fica muito feliz brincando de comidinha, aí depois ela fala que vai ver um pedacinho de novela, que vai ver o jornal, aí ela deita, né, e tipo assim, dramatiza, né, como se estivesse vendo o jornal, assistindo um pedacinho da novela, e aí fica muito nítido para mim nessa dramatização, que é o que ela faz em casa, quando ela chega, alguém prepara o jantar, e esse jantar é na hora do pedacinho da novela, é na hora do jornal, e é interessante, é algo positivo, algo que ela traz com um repertório que ela traz com felicidade, assim. Então, quando os colegas apresentavam, né, essa dramatização e tal, eu só pensava nisso, assim. Legal. Bacana, né? Bem bacana essa observação, Karina, né? A gente, às vezes, associa muito, né, com o trabalho técnico do ator, né? Mas a dramatização aparece espontaneamente na criança, na representação dos papéis, né? Representa a mãe, o pai, né?
E essa vivência do jogo dramático permite para ela resolver até muitos conflitos internos, né? Até muitas situações problemáticas, através do jogo, né? Através da dramatização, a criança consegue resolver, como a Leninha colocou bem, né? Olhar de uma outra perspectiva, né? O problema e superar esse problema, né? Se distanciar do problema. O psicólogo usa muito, né, de recursos que facilitam, né, a expressão cênica da criança para que ela realmente tenha essa possibilidade de superação e resolução de problemas, né. Mais alguma questão, gente? Como é que foi? Podemos passar para o próximo e depois a gente fecha, Thalita? O que que você acha? Acho que sim, prof. Acho que sim, porque daí se tiver alguma outra questão, traz lá no final também, né? Eu queria só colocar uma coisa. Na experiência do jogo dramático e da dramatização. Então, uma atividade que eu realizei, havia o processo todo construído com as crianças para a dramatização de uma história que elas desenvolveram. Mas, antes desse processo acontecer, nós fizemos vários jogos dramáticos a respeito de temas soltos para que elas se entendessem qual seria o tema, afinal de contas, o que elas gostariam de construir. No entanto, veja que interessante. A peça estava rolando e tal, e a bruxa resolveu conversar com a colher da panela invisível e tal, e não sei o quê, e chamou todo mundo. Então, ela criou um jogo dramático dentro que todos participaram. E eu deixei ver para como que ela ia solucionar, porque eles tinham que passar pela bruxa para seguir ao outro espaço que eles tinham para deixar. E foi sensacional, porque toda essa atividade que ela interferiu com um jogo dramático, trazendo as pessoas participando e tudo mais, abriu a possibilidade com mais, digamos assim, sentido teatral, a passagem para o outro problema a seguir. Foi muito interessante. Então, enquanto o jogo dramático é realmente uma aproximação temática que a criança faz e faz coparticipar e devolve e interfere para. É só lembrar que o menino da escavadeira ele não era só o motorista da escavadeira, ele era a roda também. Ele quis ser a roda para poder passar corretamente no lugar. Ele fazia isso repetidas vezes, um esforço que o Vygotsky diz assim, exaustivo. A menina da bruxinha também fazia isso exaustivamente. Ela queria que desse tudo certo e que houvesse, então, uma coparticipação e compreensão. Ao mesmo tempo, ela sabia que ela estava na questão, ela abriu o caminho. Então, é interessante que na dramatização, por mais a dramatização, ela tem as regras flexíveis. Né? São todos flexíveis. E essa interpretação do mundo é o mundo da criança dela. Então, deve ser muito respeitado isso, muito cuidado, porque nós, adultos, só vamos atrapalhar aquele universo imaginário criativo que está ali à nossa frente se desenvolvendo com muito, muito esforço e com muita alegria também. É isso que eu ia dizer. Não sei se ajudou a compreender jogo dramático e a dramatização. A dramatização ela é horizontal. O jogo dramático, digamos, deve ser assim, vertical, estruturado. A voz está um pouco falhando, Pedro. A Carla fez uma questão, como é que funciona o jogo dramático para crianças com poucas experiências, vivências e personagens? O jogo dramático é sempre da criança em qualquer movimento. O corpo fala em qualquer instante. Né? Então, ela se apropria do tempo e espaço. Ao mesmo tempo que
enquanto ela está se manifestando, aquilo que ela está vivenciando, ela é entregue. E esse entregar é algo dela. Então, é presente nela também. Então, é devolvido a ela. O jogo dramático é um jogo que acontece entre vários parceiros, da qual todos são os seus coautores, todos são participantes intrigados. E são pessoas a caminho das descobertas. Então, se você, por exemplo, fosse fazer uma atividade pedagógica, tivesse dar um tema e tal, esse tema pode se dizer bola, eles podem acabar virando um cubo, entendeu? Mas o tema é também, ele se dissolve, e o jogo se processa. E eles vão trocando essas informações um com o outro e vão brincando. E vão reproduzindo aquilo que eles têm de experiência e daquilo que eles também vão se assomando do outro. Se o outro faz algo que está muito fora da questão, ele interrompe. Fala, não, isso não pode, tem que ser aqui. E esse interromper, ele já é o encenador, ele já é o figurinista também. Por que você não prende o lenço, fica melhor e arruma? E a criança vai construindo, vai se processando em todo a atividade criadora. E aquilo é dela, né? É completamente entregue a um espaço movimento. E ela atua em todas as direções. E isso é fantástico. Quanto a reproduzir, quanto a usar os mesmos temas, quanto a fixação do caráter da personagem que ela está fazendo, se determinar que ela é a rainha, o rei, a bruxa, enfim, o que seja o que for, ela se agarra naquilo lá. Mas ela dissolve também. Diz, agora eu estou consertando a casa porque a bruxa vai chegar. Mas não é ela, você é a bruxa, não. Eu sou, mas agora eu estou arrumando a casa. Quem está arrumando a casa? É a bruxa ou é você? Não, sou eu. Ah, eu sou a vizinha. Eu sou, sei lá. Ela transtorna tudo isso. Então, não ficamos assim na expectativa de racionalizar a atividade teatral da criança, porque eu gosto mesmo de falar dessa questão da vanidade, né, de ser vaidoso, então, exibicionista, que é uma coisa assim. Eu já vi crianças que aprenderam tudo sobre aviões. Então, ela fala sobre o avião A, X, A, B, não sei o quê, que tem na cabine joystick, o outro não tem, que isso, que aquilo. E aquilo não pertence à criança. Ela está brincando, mas ela está se exibindo para o mundo de fora como se fosse um adulto não, como se fosse para o adulto compreender quanto ela sabe as coisas. Assim, na peça de teatro, ela decora bem certinho a fala e fala da quadradinho lá no texto dela, e a professora adora isso porque reproduziu corretamente. Só que isso transtorna toda, quer dizer, se opõe tudo que a criança é, que é essa ludicidade, essa leveza de ser, essa aptidão de ser o mestre de cerimônias, o rei da festa, de ser o empregado, de ser a pessoa riquíssima, pobre, o que for. Ela perde tudo isso e se torna aquele extrato fechado de conhecimento demarcado. Aí você vê a peça, pá, 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 pá. E as crianças são exibicionistas, sérias e tal, treinadas, elas saem do teatro, não sei o quê, é uma coisa muito artificial. Agora, quando você vê uma atividade de criança, uma atividade pedagógica que é mais lúdica, mais solta, mais dramatizada, deixar curtir, não. Você é abelhinha, tem que ser abelhinha. E daí a professora pega uma almofada lá e faz uma abelhinha e coloca. Aquilo começa a se tornar um pouco artificial, porque a criança não consegue inventar a sua abelhinha. Ela já está pronta. E ela tem que vestir aquela roupa que está ali, já está tudo demarcado. E a criança não quer aquela abelhinha que a professora quer, ela quer a abelhinha dela, porque é ela a criadora, a encenadora, a escritora, a artista, a autora, a musicista, ela é tudo.
Não se pode tirar isso da criança. Então, isso no sentido vigotskiano, de propiciar todas as atividades potenciais da criança, nesse sentido. Não quer dizer que uma atividade, que dramatização, que a criança seja abelhinha, o outro, não sei o quê, o cachorrinho, enfim, não seja bonito, isso não ajude a criança. Ajuda também. Mas eu estou dizendo do que nós estamos tratando, que seria dentro desse pensamento, né, que nós estamos estudando aqui, histórico-cultural, que a atividade mais solta, usando materiais mais simples e mais imediatos, disponíveis, são mais transformadores. Então, qual que seria o papel do professor? Descobrir o que poderia causar mais espanto, mais descobertas. Né? É como, lembrando um outro autor que, em vez de oferecer uma boneca pronta para a criança, ele fez uma bonequinha sem olho, sem boca, sem nada, e deu. Como que é o nome dessa boneca? Ela disse que é Luísa. Olha os olhos dela. Que olhos? Não tem olho, não tem nada. Como é que a criança vê tudo isso? Então, essa possibilidade de ver o rosto naquilo que não tem rosto, não tem cara, não tem nada, isso é a criança. Isso é magnífico. É transformador, porque ela pega o objeto sintético simples, que é uma boneca que não é definida completamente como deve ser, como também está ali. Nós vamos ver depois, para que o teu desenho, né, tem só a cabeça e duas pernas. Bom, para andar e ver. Obrigada. É isso, sabe? Mais simplicidade é mais sofisticação. E o professor descobrir aquilo que é o gatilho que leva a um processo criativo mais elevado, está ali os materiais às vezes, mais simples do mundo, mas que o professor vai descobrindo qual é o caminho que vai ajudar, então, a aflorar toda essa criatividade. Por isso que muitas vezes a criança não fala muito, não sei o quê, mas se você usar pequenos objetos diferenciados e descobrindo como você, a Karina, ouviu e percebeu o filme que a criança estava vivenciando na hora do jantar, na televisão, dos sons da novela, etc., que a criança, em poucas palavras, quem sabe é a comidinha, né? Que é o momento do aconchego, da proteção, da união familiar e tudo mais. Então, ela pode, aos poucos, descobrindo certos mistérios e vai trazendo, e vai aflorando na criança essa percepção mais ativa. Pode ajudar muito. É nesse sentido que eu estava falando. Que a simplicidade é uma sofisticação e cabe uma pedagogia muito elevada no sentido de percepção do outro, de uma psicologia do conhecimento do outro. É isso. Muito obrigada, professor Pedro Moreira. Agora nós vamos à apresentação do segundo e último capítulo do nosso livro. Vamos lá? Estão preparados aí? Sim, estamos preparados, professora. Tudo bem, Marcelo, fique à vontade. Eu fiz uma apresentação, boa noite a todos, fiz uma apresentação junto com a professora Michele Castro, tá? E a gente conseguiu também fazer, como o grupo falou ali, a gente sentou junto ali, lemos o livro, discutimos bastante. Eu não vou me estender muito na minha fala, senão não consigo, tá bom? Então, obrigado a todos. E a professora Michele, eu vou fazer a apresentação do slide, que vou puxar aqui, e creio que seja esse. Né? E vou aí compartilhar. Vocês estão vendo aí? É isso mesmo?
Sim, isso, Marcela. Isso, esse mesmo, Marcelo. Muito Boa bem. noite a todos. Eu Passa sou a a palavra. Michele aqui. Pode colocar no modo apresentação de slide, Marcelo, lá em cima. Lá em cima. Deixa eu ver aqui. Qual é a corzinha Perto desse azul, Marcelo. do vermelhinho ou amarelo? Não, lá em cima tem assim a Tem um apresentação. compartilhar. Antes do compartilhar tem a apresentação, que daí ele fica na tela inteira. Mas eu acho que dá para ver também, tá bom. Estou procurando aqui, pessoal. Acho que não consigo. Tá bom assim, Marcelo. Do lado da foto, lá em cima, Marcelo, ó, tem um compartilhar em azul, aí tem do lado a apresentação de slides, tem uma setinha para baixo. Boa, Tiana. Bem lá em cima. Onde tem a Primeira caixinha. A setinha lá em cima. Interromper, ver guias, daí não aparece. Não. Eu Seu acho lado que direito. No canto Isso. superior direito. Isso. Tá ali a apresentação dos slides. Aqui está escrito parar a apresentação. Daí. Logo embaixo, Marcelo. Ó. Peraí. acho que o dele tá aparecendo diferente. Sobe de novo, Marcelo. Sobe de novo, que agora vai dar. De novo aqui. Selecione. Compartilhar. Agora foi. Foi? Foi. Tá bom. Tá ótimo. Muito bem. Você desce um pouquinho, Marcelo. Vamos. Você quer que eu tente compartilhar aqui, Marcelo? Quero. Eu também compartilhei com a Thalita, talvez, não sei. Deixa eu ver aqui. Espera aí, eu vou tentar compartilhar aqui. Espera aí um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Compartilhar agora. Janelas. Aí eu tenho que cancelar a minha apresentação daí, para você poder. Isso. Puxa. Pronto, vamos ver se apareceu a minha. Foi? Apareceu? Apareceu. Sim. Pronto, agora eu vou compartilhar. Tá ótimo. Muito bem. Aí, perfeito. Certo? Certo. Então, vou aqui seguir. Aqui está a nossa apresentação, né? O professor Marcelo, a professora Michele, sobre Vygotsky, Imaginação e Criação da Infância, sobre o livro. Aqui uma ilustração do livro. Aqui mais uma imagem sobre o livro. Aqui você quer falar, Marcelo? Pode apresentar. Na sequência eu leio o livro. Então, desenhar na infância, né? Aqui é um slide, ele está falando que a gente começa com uma expectativa, né, de desenvolvimento, e a criança responde com presteza, ou seja, ela responde rapidamente, né, de acordo com o desenvolvimento individual mesmo, né, da criança. E ela não atende só ao desenho relacionado ao uso da arte, como expressão corporal, uma expressão global, ou seja, ela vai responder rapidamente, né, de acordo com os estímulos e conforme ela vai se desenvolvendo. E para todos os autores, o adulto que nunca desenhou, ele pode ser considerado como um desenho de criança de 8 a 9 anos, né, ou seja, os adultos, eles também, de acordo com o que a gente já também assistiu, né, a gente consegue perceber a importância do início das atividades do desenho para que o adulto, na fase mais que vem caminhando, ele consiga fazer um trabalho mais desenvolvido, né?
e de 15 a 20 anos ele surge o interesse pelo desenho novamente, né? E... Pessoal. Bom, existem os estágios, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estágio, né? Com 6 anos, né? Distante da sua realidade. Depois o segundo estágio, já com uma realidade com algumas delimitações. O terceiro estágio já verossímil, ou seja, a gente pode dizer que ele se assemelha a um desenho infantil, né? A aparência demonstra. E o quarto estágio é a partir dos 11 anos, a partir da representação dos desenhos tridimensionais. A gente vai mostrar os desenhos, né? Próximo. Isso. Daí, o desenhar, ele precisa cultivar a imaginação criadora. Vale salientar que ele solicita de uma determinada cultura. Então, o que a gente... Eu fiz uma comparação entre os 3 autores e a gente pode notar que os autores de diferentes regionalidades, eles têm algumas divergências na interpretação e na tradução. Então, vamos dizer assim, a ideia é a mesma, mas se você quiser uma tradução fidedigna, vamos dizer assim, você não vai conseguir, porque as traduções elas têm o viés daquele que cresceu naquele local. Elas podem seguir diversas linhas de raciocínio, inclusive pautadas no fazer pedagógico. Ou seja, de acordo com a vivência do autor, né? A gente tem um autor lá do norte, que ele inclusive, ele chama de rapariga, né? O termo, quando ele fala, ele vai citando, porque cada um tem uma forma de se expressar, né? Quando proporcionado para as crianças esse novo olhar, a gente pode esperar os trabalhos bem produtivos, né? A própria criança, ela cria a capacidade criadora diante da sua construção, a arte leva à manifestação e imaginação criadora do ser humano, e o que precisa? Precisa ser cultivado na fase escolar, para que os adultos também vivam, né, essa fase, né, para que o futuro seja mais exitoso, porque se você não desenvolver, o Vygotsky fala que se você não trabalha o desenvolvimento dela, vai chegar na fase adulta, vai ficar muito mais difícil, né? Próximo. Então, a gente tem aí a imagem, né, o desenho do automóvel, e o nível de desenvolvimento, né? Michele quer fazer a apresentação? Sim, nessa imagem, né, começa-se com a garatucha, assim como nós identificamos ali nos os quatro separações, né, aqui, os 4 estágios, que é desenvolvimento das crianças, né, até os 6 anos, se considera aí de forma desordenada, que conforme a garatuja, e esses traços, eles não são bem definidos para o olhar da criança, quando ele, de uma forma oral, você questiona aquilo que está sendo desenhado, ele relata tudo ali para você, mas quando você analisa aquela imagem, você não consegue exatamente identificar, mas que nem aqui é um automóvel, mas aí no desenrolar, né, na apresentação da criança, aí você começa a identificar que ele, de certa forma, mesmo sendo uma garatuja, ele identificou até que tem a roda, o automóvel ele é maior, só que a gente observa que ele não identifica as lateralidades, as dimensões reais ali do carro. Sequência. Isso. Vai falar, Marcelo? É que eu não estou visualizando vocês. Claro. Aqui nós temos um nível de desenvolvimento que a gente chama N, garatuja nominada, né? Ou identificada. E daí a criança passa a fazer a ligação entre os próprios, né, momentos e o momento que a rodeia. Então ela está fazendo uma interligação ali. Ela registra as figuras humanas incompletas. Você percebe ali que ela não é perfeito, né? E o autor ele chama de cabeça-perna. Um outro autor vai dar outra nominação para essa imagem aí. Próxima. Aqui nós temos o desenvolvimento NE, que são figuras não identificadas, né? São figuras isoladas. Nesse desenho, como pode se identificar aqui, a criança
relacionada à memória de uma menina de 7 anos. Ela desperta ali algumas informações que ela vivencia na realidade, mas ela ainda não traz todos os traços aí de uma forma identificada. Você consegue observar aí que tem os traços como representação de uma pessoa, mas não identificando profundamente todos os traços, que é de uma forma parcial. Perfeito. Sequência. Isso. Então, aqui é o nível de desenvolvimento PE, né? Ela é chamada de pré-esquemática, ou seja, está começando ali alguma coisa. O desenvolvimento, ele forma um conjunto, né? Você consegue ver perna, consegue ver braço, coisa no slide anterior não dava para perceber direitinho. Você vê ali o olhinho, vê... Está bonito o desenho, mas ele faz movimentos circulares, longitudinais, e aquele movimento inicial, ele evolui para a forma reconhecível. Você lembra no outro desenho que não dava para ver direitinho o rosto? Agora já estamos conseguindo ver, tá vendo? Parece uma coisa, nós aqui que estamos acostumados com o desenho não consegue ver direito. Agora vamos olhar o outro. Tá vendo lá? A gente vê o rostinho, né? Então, o desenho forma um conjunto que a gente já consegue identificar um pouquinho melhor. Os movimentos circulares, longitudinais, a criança começa a apresentar a maior coordenação motora, uma maior... tem mais detalhes ali no desenho, né? O autor, ele fala assim, o desenho é um desenho de memória. Ele não está olhando e fazendo, é um desenho de memória. Então, ele é um esquema puro. O torso em forma oval, né? Ali é o corpinho dele. Desenhou um menino de 4 anos que frequenta o jardim da infância, né? E o detalhe disso, comparado com a próxima que vai vir, percebam, não tem chão. Então, ele perde, ele ainda não tem a questão da espacialidade, né? Não é que ele não tem, ele tem, mas ele é parcial, né? Então, você não percebe o chãozinho ali. Vocês estão vendo, né, na imagem. Vamos ver a próxima imagem. Olha lá, mostra lá, Michele. Complementando, Marcelo, que nem nós abordamos, né? Que uma criança que ela tem mais vivências culturais, experiências, né, mais estímulos, isso favorece lá na frente. Uma criança aqui de 4 anos já executou esse desenho, enquanto uma criança de 7 já executou esse. Então, a gente observa que é uma evolução daquilo que ela vai realizando. Assim como um adulto, muitas vezes pode apresentar um desenho de uma criança de 8 a 9 anos, como mencionado no próprio livro. E por isso a importância desse desenvolvimento, dessa formação, para poder ter esse intelecto desenvolvido no aluno. Perfeito. Pode continuar, Marcelo. Ok. Isso, aqui são cenas mais completas, né? A criança utiliza esquemas representativos de si, ela se identifica e tem noção de espaço, as relações de si, com as cores, entre as cores, né? Olha que fantástico isso, ela tem relação com as cores entre os objetos, inclusive a hora que ela desenha, ela quer até mostrar a relação de espacialidade. O autor fala assim, desenho de memória de uma menina de 7 anos que não tem livros com ilustrações. O torso é em forma retangular, é um esquema puro. Um outro autor, ele não vai falar sobre a questão do livro com ilustrações, ele vai falar que ela não consegue ter a cultura letrada, né? Então, perto dela. Então, nesse caso aí, não tem livros com ilustrações. Ela está fazendo sem um referencial, como já foi falado em outros momentos, né? O referencial é muito importante, né? Próximo, por favor. O nível de desenvolvimento são cenas completas ou esquemáticas, né? Detalhamento. A criança utiliza esquemas representativos à forma de si. Pode observar que, além dele representar o corpo de uma forma, ele representa o movimento também. É uma evolução conforme o aluno vai desenvolvendo aí a sua idade, né? Ele vai ampliando a sua idade e vai ampliando o seu raciocínio. E tem um momento também que a criança, que ele não é estimulado, ele acaba também tendo uma pausa nesse período de desenvolvimento dos desenhos. Ele deixa de ter aí tanto desejo para a realização deles, como mencionado, né, pelo autor,
e a partir dos 15 anos ele volta a ter esse desejo novamente de realizar. E aqui nessa imagem podemos observar todas as informações que ele coloca. Então, como é trabalhado bem a memória do que ele visualiza, aqui também relacionando com a nossa atualidade, quando coloca lá condutor de bonde, o que se relaciona no descrito do livro, comparado com outro livro, ele entra ali com a tradução não de forma fidedigna. O outro, ele fala de carros elétricos, carros elétricos. Então, aí você precisa fielmente identificar em que período que foi feita aquela tradução, em que período que foi realizado, para poder, de certa forma, você aprofundar os conhecimentos e trazer para a nossa vida atual, para poder aí aprofundar mais esse desenvolvimento dos alunos que estamos trabalhando. Perfeito. Complementar, posso seguir? Pode, por favor. Aqui nós temos a forma de desenvolvimento O. O vem da palavra ordenada, né? Então, os traços, geralmente eles são amplos, vigorosos, né? Ele tem aquele risco forte, né? Aqui não dá para ver, porque mas ele a criança, né? Ela está desenvolvendo ainda a coordenação. Está desenvolvendo. Então, ela não tem aquela firmeza única de você pegar e fazer o tracejado no papel. Ela, né? Às vezes chega a forçar, fica mais forte de um lado, mais fraquinho do outro. Elas tem longitudinal, inclinado, né? Agora, olha lá o que o autor fala. Representação de memória de um vagão de bonde. É um desenho totalmente primitivo. O outro autor dá outra característica para isso. Feito por uma menina de idade de 7 a 10 anos que não desenha em casa e não tem livros com ilustração. Também a importância de você ter um referencial também para poder conseguir desenvolver as suas etapas, né? Exatamente, por isso a importância desse estímulo aí de 0 a 3 anos. Você fortalecendo todo esse estímulo, quando o adulto, né, na fase adulta, ele tem aí uma vaga memória daquilo que ele realizou, ele consegue ampliar aí os seus conhecimentos da tecnologia, ampliar aí de forma mais palpável, de forma científica. Ele não tem tanta dificuldade como uma criança aí que não teve acesso a livros, a desenhos, até mesmo aí uma criança que não teve acesso a uma escola aí de formação até 6 anos, que é o educação infantil hoje, né? Podemos passar? Sim, próximo, por favor. Isso. Olha lá que legal. Nível de desenvolvimento PE, que é o pré-esquemática, né? Elas são cenas simples. O detalhamento que a gente pode interpretar aqui, né? O desenho, ela tem uma forma de um conjunto, né? Os movimentos são circulares, né? Longitudinais, eles evoluem para formas que você reconhece ali, apesar de estar, você reconhece as formas, a criança apresenta uma maior coordenação motora e um detalhamento em relação ao desenho, o pensamento, a realidade, né? Ela não tem o chão, assim, você nota que existe uma espacialidade parcial. O autor, o que o autor fala? A Zoya, ela fala assim, representação de memória do vagão de bonde, quer dizer, ele está pensando, é um esquema puro. Desenhado por uma menina de 12 anos, o interessante é que o vagão está representado em corte, vocês percebem? Que o fato dela fazer um corte já indica é diferenciado, né? Então, mas é pré-esquemática, mas ela desenhou em corte. Olha que coisa mais fantástica, né? Ela precisa ter uma certa noção de dimensão para ela conseguir fazer esse desenho. Fantástico. Lindo, lindo, lindo. Michele? Sequência. Essa daí, quer falar? Posso falar? Pode São falar. cenas completas, esquemática, né? O nível E, é o detalhamento, a criança utiliza esquema representativo, afirmação de si. Pode observar que aqui ela representa ali o trilho, ela representa a ligação ali do trilho
com o vagão, ele consegue identificar a dimensão que entra o tridimensional, né? Então, a organização de pensamentos, como diz, analisando o desenho, você consegue identificar a idade da criança, né? Você observa que é uma criança que já teve convívio, já teve contato, porque se os desenhos são representatividades daquilo que ele convive, diante disso ele representou toda a imagem. E aí ele foi se aprimorando conforme as ilustrações que ele foi realizando e conforme o convívio que ele teve aí diante da sua vivência, relacionando aí no seu dia a dia. Perfeito. Próximo. Tem um cachorro aí, não sei onde é que tá. Tá por aí. Bom, eu que não nível de desenvolvimento E, são cenas completas ou esquemática, E de esquemática. Perceba, tem um esquema ali, o desenho, o autor fala que o desenho é do soldado. A criança utiliza esquemas representativos da afirmação de si. Ela tem a noção da localização do espaço, ela descobre as relações de si com as cores, os objetos, e ela apresenta a organização do pensamento. Veja, pode notar, ela consegue identificar onde que é o bracinho, a perninha, como é que e ela não é perfeito, né, um esquema, mas é uma cena completa, não, né, você consegue identificar o que está acontecendo ali, ok? Certo. Próximo. Michele. Aqui. Cena esquemática, nível E, a criança utiliza esquemas representativos, a afirmação por si só. Consegue identificar, né, o espaço, descobre em si cores, próprios objetos, identifica aí o objeto que a pessoa está segurando, ele representa por esse objeto. Então, pode observar que aqui o traço da mão, ele coloca aí como uma saudação também. Você olhando assim de imediato, pode até parecer que não seja, mas aí quando você começa a se aprofundar no desenho, você observa que ele colocou que a pessoa está de lado, ele está representando como se estivesse caminhando em direção, e assim como o outro desenho que foi apresentado, ele tem uma organização de pensamento, e você considera que o aluno também, né, ele, diante da representação do autor, que o aluno ele tem aí o desenvolvimento da leitura, né? Da escrita, até mesmo do desenho. Posso dar sequência? Próximo. Olha que bonito esse. Essas são cenas completas, né? Ou também chamada de esquemática. O autor chama a mãe com a criança. Lindo, né? Lindo. Isso. A criança utiliza os esquemas representativos da afirmação de si, né? Ela tem a noção da localização, ela vê a relação dela com os objetos, ela tem uma organização do pensamento, ela conseguiu identificar, ela inclusive, ela está fazendo esse desenho, com a mãe, ela consegue mostrar que a mãe está olhando a criança. Olha que perfeito. Representação do sentimento, né? Através do desenho. Isso, nesse caso. Trazendo isso para a nossa realidade, entra naquilo de você observar o aluno com o desenho que ele está fazendo, com a vivência dele em casa, né? Perfeito. Como, assim, não me recordo se todos aqui estão atuando na escola, mas eu aí como atuante na escola e eu, professor Marcelo, quando o aluno representa ali um desenho, nós vamos buscar atrás, né, para identificar o porquê daquilo. E um desenho desse é a representação que ele tem afeto. Como um outro desenho que ele possa fazer também, conseguimos desenvolver aí outras observações também. Fantástico, isso mesmo. Sequência? Sequência, por favor. Adorei fazer isso aqui. Olha lá, são cenas completas, esquemáticas, ao detalhamento. Ele sabe a afirmação de si, ele está entendendo que ali é um trabalho que está sendo realizado. É um desenho de estágio 3, né? Você lembra desse estágio? Desenho não esquemático, né? Ele é realizado por um menino de 10 anos, olha que legal, que desenha em casa. E ele, olha a diferença daquele outro, né? A gente não vai voltar no slide, porque o nosso tempo é muito curto. Ele tem em casa livros com ilustrações, né? Com a presença de vários erros, né?
vários erros, esse autor. O outro autor não chama de vários erros, ele usa outra palavra, que depois mais para frente fala. O desenho ele se aproxima do estágio 4, está próximo por causa das saliências, a saliência da manga, da barra do casaco, tal. Então, você percebe ali que ele está indo para o estágio 4, né? E ele é um desenho fantástico, difícil de fazer para essa idade 10 aí. É uma representação que ele teve que ter, ele colocou muito dele, ele teve que ter uma vivência, né? Vivência. E nesse caso aqui, ele teve a vivência com outros ilustradores, né? O que ajudou ele a fazer essa representação. Tipo de representação. Perfeito. Sequência. Por favor. Quer falar um pouquinho? Posso. Desenvolvimento E, né? Sequência esquemática. A criança utiliza representativas e afirmação de si. Aqui o desenho não esquemático de um menino de 6 anos, rudimento de estágio 4, da mesma forma com o menino de 10 anos. Então, aí você observando, né, o que o autor representa, que este aluno aqui de 6 anos, ele também tem aí a representação do solo, ele identifica o solo, assim como o estágio 4 do desenho 17. O desenho foi feito pelo menino de 12 anos, que representa um jornaleiro, né? E a gente observa que ambos já têm a identificação do solo, e tem todos os traços identificando o que é cada personagem, né? Cada desenho aí, de forma organizada. E descobre-se, assim, que as cores entre os próprios objetos, né? Que nessa representação aqui na cópia acaba não aparecendo tanto, mas no livro a gente consegue observar bem esses traços. E esse detalhe, né, do machado, para representar que é um trabalhador, né? Fantástico. Assim, só de você ficar analisando o desenho, a gente viajava, né, Marcelo? Sim, foi lindo, foi ótimo, adorei fazer isso aqui. Pode Próximo. É só o tempo, nossa, que é muito curto. Aqui temos cenas completas, esquemática e tal, também da desenvolvimento E, o autor falando, representação plástica de um homem a partir da observação, né? Já no estágio 4. Então, o desenho, por que estágio 4? Olha, o desenho representa um menino dormindo, observado ao vivo, foi feito por um menino de 13 anos, né? É um filho de celeiro e jornaleira, nessa tradução. Em outra tradução é outro filho de outra pessoa, não é de celeiro e jornaleira. A representação das pernas é de alto nível, principalmente da musculatura da perna direita. Então, esse autor ele ficou muito impressionado o tradutor, vamos dizer assim, não o Vygotsky, mas quem fez a tradução, ele percebeu alguns detalhes com a musculatura, e ele acha que é um filho de celeiro com um jornaleiro, né? Jornaleira. Por identificar esses traços, né, bem específicos, porque específicos, né? Se você for analisar os outros desenhos que não têm tanto conhecimentos culturais, assim como mencionado, eles não se atentam a tantos traços, a tanta flexibilidade, não observa tanto, até mesmo a vestimenta, pelo período que foi realizado o livro. Olha só, Garatuja, né? Figuras isoladas, ele é da classificação NI, ou seja, não identificadas. O detalhamento dele, não há ideias coordenadas, o desenho não forma um conjunto bem organizado, você não identifica direitinho ali. Ele registra apenas o que ele imaginou e que foi capaz de fazer dentro da capacidade dele, né? Então, a representação dele é parcial. Ninguém está dizendo que ele não entende o que ele está fazendo. Porque, assim como o professor Pedro falou, ele sabe exatamente que a boneca tem 2 olhos, nariz e boca. Ele só, né? A gente não consegue ver, mas ele sabe que está lá. Então, se provavelmente nós adultos estamos tendo uma interpretação aqui, meus queridos que estão aqui junto comigo, se você perguntar para essa criança, fale para mim sobre isso, não, vai ser outra coisa, um outro entendimento. Né? Nós, pobres mortais, aqui, inclusive o Vygotsky e o tradutor do Vygotsky, ele falou o seguinte: essa criança está no estágio 1, é um esquema puro, é um desenho de uma menina de 6 anos de idade, que ela desenha a casa e ela desenha lá na casa dela, ela desenha, ou seja, ela consegue exercitar a mãozinha dela e ela tem livrinhos para ler.
É impressionante a representação do cavalo com um centauro. A cabeça é de humano e não de cavalo, nesta tradução. Em outra tradução é outra coisa que ele entendeu. Então, Exato. esse autor aqui acha que essa cabeça é de humano. Um outro autor, depois eu falo, porque nossa... E esse aqui entra no estímulo da criatividade da criança. Porque, assim, a criança, por si só, ela aprende a desenhar, mas ela também utiliza-se da criatividade para poder realizar os demais desenhos, que é aqui o que entrou, cabeça de humano e não de um cavalo. Notem aí, perfeito, Michele, notem aí, é que a gente tem que ser rápido, que, puxa vida, que pena. Um ser humano já ia representar ou um cavalo, ou uma cabeça do ser humano, né? A criança, ela tem a capacidade de juntar as coisas, é impressionante. E aí ela juntou um cavalo com um ser humano, e na cabeça dela tá tudo certo, porque nós perdemos a capacidade de imaginação, mas a criança não. A criança não. Então, eu acho esse desenho de muita qualidade, porque ela está mostrando uma qualidade que ela está... hoje, o pessoal que trabalha com o celular estaria misturando imagens, né? E ela fez uma coisa, com 6 anos de idade, ela já fez uma mistura de imagens fantástica, gente. Isso é lindo. Sequência. Isso. Pode falar? Cena esquemática. A criança utiliza esquemas representativos à afirmação de si, né? Aqui tem a organização de movimentos, tem a organização de pensamentos. Aqui demonstra-se, né, que é uma pessoa que tem mais contato com aquilo que é representado, tanto por livros e como por estímulos, e como mostra, até mesmo o autor, ausência de esquema, estágio 4, tentativa de uma representação plástica, que se a gente analisar essa representação aqui, parece aqueles enfeites de imóvel, né? Desenho de menino de 8 anos, filho de um pintor artista plástico. Desenha muito em casa e é estimulado pelo pai. Assim como mencionado no livro. Tudo que é estimulado é bem abordado. Isso. Claro que se a gente abordar aí de certa forma, você precisa estimular, mas também dá aquele tempo para a criança criar em cima. Que aí, voltando nesse outro desenho, a gente observa que esse aqui foi a representação daquilo que ele visualiza. Aqui é a representação daquilo que ele visualiza de forma fidedigna. Isso. E aqui é de uma forma imaginária. Perfeito. Ao mesmo tempo que ele imagina que é daquela forma, mas poderia ser de uma outra forma, de uma forma criativa. Se você analisar nesses dois aqui, uma criança aí de 8, 10 anos, que daqui 10 anos, com 20 anos, ele vai ter um grande fator favorável na sua tecnologia, de forma científica, aprofundamento dos seus conhecimentos, para favorecer aí o desenvolvimento aí de muitos outros trabalhos. Não só voltado no desenho, mas também em outro fator. Fantástico. Aqui. É isso. Ok? Olha, eu sei que o tempo da gente é curto, mas eu fiz... Eu sei que a gente também não está em nenhum doutorado, eu sei que a gente... mas a gente brincou aqui de comparar... Estou caminhando, estou me sentindo gente grande, gente. Olha, gente, meus queridos aqui, eu vou ser sempre breve nos slides, tá? Então, a gente fez uma comparação da Zóia junto com a Ana Luísa, e também a gente comparou aqui com aqui, João Pedro Frois, né? A gente comparou 3, eu vou rapidamente passar porque o nosso tempo é curto, tá bom? Ok? Próximo. Vamos passar o primeiro e o segundo, depois a gente passa para eles os slides, a gente ouve um pouquinho deles. Pode ser, né? Vamos lá. Aqui o desenho do automóvel, aonde não tiver setinha é porque não houve diferença, né? Aqui, tá bom? Aqui aqui não teve muita diferença. Não teve um automóvel para carro, até que não houve. No próximo aqui, olha que legal. Cabeça, pernas. Para a Zóia e para a Ana Luísa, a Zóia e a Ana Luísa têm uma tradução muito semelhante. Agora, chega no João Pedro Frois, ele é lá do Nordeste, ele tem uma característica própria. Se você olhar
para nós é cabeça, pernas. Tem uma cabeça e duas pernas. Mas o outro autor, o João, ele fala que é duas cabeças com pernas. Note que a gente está olhando uma figura. Mas imagina isso num texto de tradução de um texto denso, né? Uhum. Será que a pessoa, olha, você tem dois autores se conversando e um terceiro diferente. Esse autor, ele falou, são duas cabeças com pernas. Não dá a impressão que você vai olhar lá, vai ter um ser O com corpo duas com duas cabeças. cabeças. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A importância da tradução, que esse é o objetivo do grupo, né? Fazer uma reflexão sobre os diferentes autores. Vamos lá, próximo. Esse aqui. Isso. Sala, é rapidinho. Aquele que desenho nós de memória. Vai lá, pode falar. Aquele que foi mencionado, né, com relação à rapariga, né? Como ele é um autor aí do Nordeste, para ele o rapariga é de uma forma não pejorativa, normal. Sim. Agora, se vier aqui para São Paulo, chamar de rapariga vai ter uma outra conotação. Vocês percebem o que a gente está querendo dizer? A gente conseguiu ver isso observando as figuras. Regionalidades, né? Isso, são diferentes regionalidades, né? Tudo bem? Vamos passar mais um? Daí... Passar mais um. Mais um, né, gente? Pode seguir. Aqui, vocês podem notar que aqui está escrito: o Torso, em forma oval, desenhou um menino de 4 anos que frequenta o jardim de infância. E lá embaixo já é um rapaz. Então, dependendo da onde você está, para nós aqui, menino é uma coisa. Lá o menino, né? Se falar rapaz aqui para a gente, já dá uma conotação de adolescência, não dá? Vocês percebem o que a gente está querendo dizer? Né? Próximo. E também aqui há uma diferença. Uma coisa é você falar aqui que uma rapariga de 7 anos não tem acesso a livros ilustrados. E outra coisa é você falar que uma criança não tem livros com ilustrações. Ora, queridos, eu posso aqui, na minha casa, não ter livros com ilustrações e lá na biblioteca da escola ter. Entende o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é não ter acesso. Não tem acesso, coitado, ele não tem acesso, ele fez o que deu. Outra coisa é eu falar, eu não tenho livros aqui com ilustrações, aqui no momento que eu estou fazendo, porém lá na escola pode ser que eu os tenha. Vocês estão compreendendo? Próximo. Vai passar tudo, Marcelo? Não, só para... mas estou preocupado com o horário, mas olha, representação. Leia lá em cima, vão lá, grupo. Desenhando por um rapaz de 10 anos que eu fez em casa. A Michelle tinha falado sobre a questão da contextualização, o texto dentro do contexto, né? Esse texto ele tem um tempo que ele foi feito na época do bonde. O autor, João Pedro, ele fez a representação do seu pai, o condutor de carros elétricos. Se a gente trouxer esse texto lá do João Pedro para hoje, e der para uma criança ler, ele vai falar, ele estava dirigindo um carro elétrico, tal, era BID. Perdão. Vocês estão entendendo? Então, olha, e a tradução da Zóia, como é que tá? Tá carro elétrico? Olha lá a última frase. Não tá. Tá bonde. A tradução da Ana Luísa, bonde. Então, a gente tem que tomar, nós estamos aqui para um ajudar o outro. E nessas leituras, eu achei muito bonita a leitura das imagens. Mas vamos lá. Se você, é o mesmo livro. E até mesmo trazendo para a nossa realidade, né? A gente conseguiu abordar aí de uma forma que, ao mesmo tempo que algumas falas estão muito distantes, que nem condutor de um bonde. Hoje eu não acho mais um condutor de um bonde. Mas quando eu vejo ali que tem os carros elétricos, né, relacionado ali à nossa realidade, ele acaba deslumbrando. E por isso a gente ter essa observação e tomar cuidado também, né, com essa tradução ao pé da letra. Analisar aonde que foi escrito, aonde foi realizado todo esse contexto, com base nessas observações. Isso. Próximo. Tá vendo? Aqui um pouco de repetição sobre questão do elétrico. E aqui, os 10 anos que não desenha em casa nem tem acesso a livros, né? E lá ele não fala que não tem acesso a livro, de 7 a 10 anos que não desenha em casa.
e não tem livros com ilustrações. Ele pode ter livros, mas não com ilustrações. É diferente de eu falar que eu não tenho acesso a livros, né? São coisas diferentes, na minha percepção. Próximo. Olha lá. A questão do vagão, né? É interessante que o vagão é representado em corte para um autor. O outro autor ele fala, não. É interessante porque o carro é desenhado numa seção. Puxa, a gente está num vagão de bonde ou a gente está num carro? Os autores pegaram o Vygotsky, né? E aí, dependendo do livro que eu pegar, eu vou ter uma interpretação diferente. Tudo bem, gente? Né? Vocês estão me entendendo? Então, a gente quis também falar um pouquinho sobre a questão dos autores, né? Que é a pegada do grupo aí. Próximo. Olha lá. Ó. O desenhado por um rapaz de 13 anos que desenha em casa. O ângulo visual, a partir do lado, é digno de nota. É DND, né, que costuma ter nos livros de língua portuguesa. Olha lá em cima, como é que está escrito. O desenho de um menino de 3 anos que desenha em casa. Merece atenção o ponto de vista lateral. São jeitos diferentes de falar, né? Então, dependendo de quem pegar um livro ou outro, você vai ter uma interpretação diferente. Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Ó, próximo. Vamos rapidinho. Aqui, próximo. Dado. Aqui. Isso. Olha, um pioneiro fazendo uma saudação. Um pioneiro a fazer uma saudação. Ele está fazendo ou vai fazer? Próximo. A mãe com a criança e a mãe com o bebê. Depende. Aqui em São Paulo, se você falar criança, você não está pensando no bebê, você está pensando numa criança, né, já mais adultinho. E ali, e nessa representação, quem é o autor que está falando? Com mais fidedigno, está sendo mais fidedigno, né? Não é verdade? Próximo. Olha ali, ó. Com a presença de vários erros para um autor, né? A Zóia fala que tem um monte de erro. Chega lá no João Pedro, no João Pedro, alguns ele fala alguns. Então, é como se o João Pedro tivesse flexibilizando ali, né? Ele falou, não, tem um ou outro, mas é chique. Aí a Zóia já tá, viu, com vários erros. Então, se você pegar o livro da Zóia, você vai ter uma crítica maior para esse tipo de desenho. Você fala, nossa, tá ruim esse desenho. O João, ele levou de uma forma mais tranquila. O João levou de boa. Olha, e é uma tradução do Vygotsky. É por isso que os professores de mestrado, doutorado, eles vêm falando, viu, vai na fonte, vai na fonte. Eles falam isso, não é à toa. Errado não tá. Nossa, por que eles falam vai na fonte? Porque você pega um livro, nossa, tem vários erros, esse desenho tá muito ruim. Aí você vai no outro autor, não, tem alguns erros. Né? Aí os braços estão excessivamente longos, mas o desenho se aproxima do estágio 4, né? E então é uma coisa você falar vários erros, outra coisa é você falar que está de boa, alguns erros. Vocês estão me entendendo, né? E daí, próximo. Olha lá, rudimentos de estágio 4, né? E aí o desenho, olha lá, início da representação que corresponde à forma atual do objeto. O desenho não esquemático de um menino de 6 anos. Rudimentos de estágio 4, representação em dimensões das dobras. É diferente falar uma coisa da outra. Próximo. E a gente está correndo, tá, professor? O desenho representa um menino dormindo, né? E daí é o filho de celeiro e jornaleira para um autor. Para outro autor, ela é feito de o rapaz está a dormir, né? Ela é filho de um correeiro. Eu não tenho nem sentido para poder traduzir o que seria correeiro. Depois o grupo vai discutir. Você entende? Né? Olha como está diferente. Olha lá, especialmente a representação das pernas, especialmente do músculo da perna direita. É extremamente bem feita, né? Para o João, olha, tá chique. Tá chique. Para outra autora, não, a representação das pernas é de alto nível, principalmente a musculatura da perna direita, né? Vocês conseguem? Estão conseguindo sentir
nuance, né? E por que eu e a Michelle resolvemos falar para vocês isso? Porque a gente está finalizando o curso, né? A gente tem vários livros que a gente tá discorrendo, e de acordo com o que você se apropriar de cada um, vai ser diferente. A gente está vendo as imagens. A gente consegue saber mais ou menos o que a criança está falando. E quando a gente estiver num texto denso, será que a gente vai conseguir saber quem está mais próximo do Vygotsky ou não? Como eu não sei russo, vou ter que, né? Eu estou com 4 livros na mesa e a banca de doutorado está lá para, né? Eles vão falar alguma coisa. Que livro que eu pego? Tá bom? Próximo. Olha lá. Ó. Olhem para lá. Você deu uma... Não. Galera, olha aquilo ali. A cabeça é de ser humano e não de cavalo. Ana Luísa. Aí o João Pedro falou que a cabeça pertence ao cavalo e não ao cavaleiro. Afinal de contas, a cabeça é de quem? Eu estou brincando aqui com vocês aqui do grupo. A cabeça é de quem? Um está falando que é do humano, outro está falando que é do cavalo. Se eu não tivesse olhando para a imagem, eu diria, né? Tá bom? Eu acho que justamente a provocação quando foi trazido para a gente diferentes tipos de autor, não é para a gente ficar sofrendo, é para a gente pegar e ver. Os autores são diferentes. Cada um vai dar a sua pegada. O João, ele olha o desenho e fala, nossa, olha que coisa mais linda. Outra pessoa vai falar, não, esse desenho, ele tá crescendo ainda, ele tá, né? Então, ó, a cabeça é de humano, não é de cavalo. Lá na outra tradução, a cabeça pertence ao cavalo e não ao cavaleiro. Ai, tem que trazer o Vygotsky para falar, viu? O que você escreveu lá? Aqui. E aí, fala, Michelle, vamos lá. Ó, aqui fala que ele é o quê? Artista plástico. E o outro, ele fala que é um pintor artista. Existe, gente, diferença entre um artista plástico e um pintor artístico. O artista plástico, ele é específico, ele trabalha com artes plásticas, ele trabalha com a tintinha, né? Minha irmã é professora de artes, nossa, não dá nem para entrar dentro do quarto dela. Gente, é uma coisa de louco, né? E eu, quando quero emprestar alguma coisa para minha aula de ciências, eu pego dela. Agora, artista plástico, pintor artístico é outra coisa. É o pintor que ele tem sabe, um quadro, ele demora para fazer. O artista plástico, ele tem que cortar, ele pega isopor, ele pega barro, ele transforma o negócio que está lá. O pintor artista é que ele vai fazer os primeiros traços, vai puxar, vai identificar, né, vai fazer a linha de... É diferente a tradução, meu Deus do céu. Para mim é diferente. Agora, sei lá, né? Para mim faz diferença falar que ele é... E aí, desenha... Olha só como a Ana Luísa fala na tradução, queridos. Ela desenha muito em casa. E é estimulado pelo pai, né? Agora, lá embaixo, desenha aproximadamente em casa. Apoiado pelo pai. Lá embaixo, você está vendo... Apaixonadamente. Aproximadamente. Apaixonadamente. Apaixonadamente. Lá, ó. Embaixo, Marcelo. Apaixonadamente. Já tá nervoso. Apaixonadamente. Apaixonadamente. Filho de pintor artística, desenha muito e é estimulado. Uma coisa é ter o coração ligado, né? Outra coisa é você ter uma técnica. Não sei, professor. Professor Pedro sabe que quando a gente vai fazer uma coisa, eu uso o Pedro como referência porque ele sempre fala no final. Uma coisa é você ter uma técnica, fazer a coisa devagar e tal, demora 2 horas. Eu, quando vou fazer um desenho ali, eu quero eu pego, deito o lápis, faço ali uma sombra. Outra coisa, que é uma técnica, que eu quero deixar perfeito. Outra coisa, você dar o seu coração, pegar um monte de tinta. É diferente. Apaixonadamente é diferente de a forma de escrita. Perdão pelo horário. Ok? Deixa eu tentar As apresentações estão com a Thalita, né? A gente disponibilizou. Ok. Ok?
agradeço a oportunidade de estar Obrigada. nesse grupo, agradeço a Michele, que Eu que Parabéns. agradeço também, Marcelo. Nossa, teve a santa paciência de sentar lá, né? não, A eu que coordenadora agradeço. olhando para a Bom gente aprendizado. estava assistindo a coordenação lá e fazendo. É a vida Hoje, nossa, vocês sabem, né? loucura de um bom Parabéns. professor. Olha, Obrigado, gente. parabéns. Deu para perceber na sonoridade da voz de vocês toda a paixão, todo o empenho e dedicação que vocês tiveram para fazer esse trabalho. Realmente me emocionou muito, me tocou muito, porque isso é que é ser um doutor, viu, Marcelo? É ter a curiosidade científica de perguntar, mas aonde que está a verdade, né? É sempre parcial, sempre relativo, né? Então, quando a gente se aproxima de um autor como Vygotsky, que produziu tanto em só 10 anos de vida, é apaixonante. Mas, para mim, foi mais apaixonante ainda ver o alcance da leitura de vocês e da interpretação de vocês. Meus parabéns. Obrigada, gente. Olha, foi muito gratificante, porque assim, eu até conheci vocês justamente pelo Marcelo. E assim, nós estamos trabalhando esse ano juntos. Às vezes a gente tem os 5 minutos, levanta os dois assim, olha, tive essa ideia. E eu acho que esse livro foi meia representação do que é a gente. A gente, assim, é igual criança, sabe? Constrói um pouquinho, de repente vira uma história bem grande. Olha, parabéns. Obrigada, viu? Obrigado mesmo. A gente só tem a agradecer porque a gente sentou junto lá, a gente começava a olhar e falar, será que vamos falar isso aqui? Vamos falar. Mas como é que a gente vai pôr no slide isso aí? Não, a gente põe no slide e fala. E aí a gente foi pondo, tal, um tem a habilidade de cortar e jogar, outro tem a habilidade das palavras. Ela de língua portuguesa me ajudou muito, eu de ciências mais na... Então, ela está na casa dela lá, eu estou aqui, nem sei se ela está na igreja. Não, eu tô na igreja, gente. Porque ela foi para a igreja e falou, eu vou lá numa sala da igreja lá. Eu falei, tá bom. E eu rezando para conseguir chegar a tempo, né? Porque tá tendo uma festa junina lá embaixo, lá da minha casa, lá embaixo. Então eu passo por ela no meio ali. Então agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente sentou junto, cresceu bastante. E eu acho que a intenção do grupo é justamente essa, dar a chance da gente perceber as coisas. Ouvi dizer que quando você quer estudar alguma coisa, o Stephen Hawking, ele falecido já, querido Stephen Hawking, ele falava que se você quiser aprender alguma coisa, dê aula sobre isso. Frase dele, não é minha. Então, quando a melhor coisa que a gente fez no mundo foi, eu falei, Michele, vamos lá. Eu trabalho em cima de Vygotsky, a gente vai aprender mais e a gente vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão também. A gente é o último aqui, último da apresentação, mas durante todas as apresentações a gente teve oportunidade, a gente não quer falar por causa do tempo, mas vários outros aqui falaram de forma linda, maravilhosa, a gente se contém para poder não estourar o tempo, sabe, Maria? Sabe, Pedro? A gente se contém. Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar ouvindo todo mundo que está aí. Passo a palavra. Puxa vida. Muito bem, parabéns. Que Vamos lá. bonito. É, bacana mesmo. Essa história de eu falar por último, né? Mas é que eu sempre sou meio fofoqueiro, por isso que eu fico falando por último. Mas o que eu posso dizer? Vocês realmente pegaram as 3 tradições, fizeram essa percepção do outro. A menina que desenhou o Centauro tinha livrinhos de ilustrações em casa. Em 1920 era muito comum ter os desenhos, isso eu garanto para vocês. Vocês podem pesquisar aí. As histórias eram muito ligadas ao mitológico e tal, e os desenhos eram muito sofisticados, então eles faziam o Centauro. Então, eu acho que ela quis representar aquilo de alguma maneira, deve ter assombrado todo mundo, né? E assim eu me lembro, você deve lembrar também, alguém deve lembrar, que quando a gente queria desenhar alguma coisa, saía
lance diferente, que nem no Pequeno Príncipe, aquela história que a professora contou também, da quadrilha, a gente desenhava, ficava, poxa, não era isso que eu queria fazer, daí o colega fez bem certinho, daí você, que fracasso, né? Ou então você ficava, poxa, vou ter que aprender. Ou então você sentia que necessitava de um livro em casa. Necessitava da oportunidade, né, Marcelo, de ir à biblioteca da escola, né? Alguém vai lá e abre a biblioteca, pode escolher um livro, vamos te ajudar. É esse incentivo que o pai dá do artista que fez aquele bichinho lindinho pulando lá, cabrito, aquele incentivo do pai, porque é a profissão do pai, né? A nossa profissão, a minha não tanto mais, mas a de vocês, por favor, vamos pensar assim para cima. A de vocês é abrir a porta da biblioteca e falar assim, olha, é incentivar, fazer o que vão fazer em casa, mas só que vocês vão fazer ali. Não é verdade que a gente faz isso? Eu sei que vocês fazem, eu sei que vocês aprontam. Pega aquela criança e motiva, incentiva, ela chega em casa assim, carregada, explode de coisas, e os pais não sabem o que fazer. Tem aquela história de que se você ouvir, a criança ouvir Mozart sempre, ela fica com o ouvido mais sensível, ela organiza o cérebro, porque as músicas Mozart são criança tocando. Não sei se vocês já ouviram aquelas musiquinhas, é a criança brincando, que vai correr, que vai não sei o quê, que não pode, que não sei o que. Você ouve como se tivesse uma história, chegar a esse nível. Mas tem um detalhe, aumenta até 10% a capacidade intelectual da criança, percepção e tudo. Só que 10% de uma cabeça de uma criança pensando bem mais é um incentivo muito grande. Quem que vai dar conta? Daí cai lá no colo da Michelle, aquela criança que tem aquele cérebro brilhante, não sei o quê. Ela diz, meu Deus, o que eu faço? Vou ter que prender ela na biblioteca, vou ter que fazer alguma coisa, vou jogar basquete com ela, vou fazer esforço, né, Marcelo? Levar para o laboratório, não sei. Por quê? Todo esse processo que ele mostrou, né, do primeiro ao quarto níveis e tudo mais, essa percepção técnica do desenvolvimento da criança é uma coisa. Isso é verdade, isso é notório. E a gente percebe que aquele olhar da criança que não tem desenho em casa, não tem incentivo, não está na escola ainda, ou está na escola, mas não tem acompanhamento, etc. O desenho dela ainda ela é um olhar de cima. Ainda é muito esquematizado, não está pronto. Mas no momento que ela é incentivada ao universo da cultura, principalmente sobre a questão histórica da criança, o desenvolvimento dela, com o seu pensamento, com essas coisas, com o que ela convive, com o mundo que ela se relaciona, e o incentivo àquilo que ela se demonstra, isso é fantástico. Daí ela desabrocha, ela cresce, ela aprende. Nós somos seres que precisamos uns dos outros. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros para podermos vivermos melhor em sociedade. E nem sempre a gente acerta, porque tem pessoas que são tão sensíveis que elas não conseguem ficar 3 minutos com uma conversa fiada. Não consegue, ela angustia, ela entra em pavor. Outras pessoas não. Mas se a escola incentivar, melhor ficará. O incentivo é a introdução da criança na cultura dela, no universo dela, no mundo dela, e da qual ela se apropria. E é assim que nós vivemos em sociedade, no compartilhar, no saber e conhecimento. É isso que eu digo. Muito obrigada. Mais alguma consideração, gente? Vamos lá. Karina, à vontade. Eu vou falar assim bem rapidinho, essa coisa do Pequeno Príncipe, né, que fez aquele desenho e tal. Como eu trabalho em escola, né, uma vez uma criança desenhou
um desenho bem bonitinho e me deu. Aí eu abri, né, aquela cartinha bem bonitinha. E eu, nossa, que foguete lindo, todo colorido. Aí a criança, 4 anos, falou, não é um foguete, é o prédio da minha casa. E esse aqui, ó, é a antena. Aí eu, nossa, então você mora num prédio muito lindo, eu quero ir lá conhecer e não sei o quê. Depois disso, gente, nunca mais eu olhei para o desenho da criança e já falei o que era. Eu sempre olho, nossa, que bonito, e o que é que você desenhou? Para a criança explicar, porque ó, depois dessa tirada fora, nunca mais. Olha, Karina, eu sou campeão disso, então fique tranquila. A gente dá a opinião na hora, que lindo! É verdade, a gente faz isso mesmo. É coisa de adulto. Eu falo assim. Vamos abrir a câmera, tirar nossa foto do nosso último encontro. Pode continuar. Olha, gente, vou mostrar um desenho para vocês. Aqui, ó. Que uma aluna me deu. E é bem a representação dessa atividade mesmo. Lindo, que lindo, Michele. Lindo, Obrigada. lindo. Olha. Parabéns, Quem é que faz a nossa foto? A Suzy entrou Michele, quieta mostra hoje. de novo o desenho, não vi. Deixa eu ver. Todo mundo quer ver, Michele. Michele, mostra de novo o desenho. Ó, bonito. Eu tô fazendo uma coleção de desenhos das crianças lá em casa. Legal. E ainda sou suspeita, que eu tenho 2 meninas e minhas filhas pintam o quarto inteirinho. Aí quem vê acha que a mãe é doida, né? Mas eu deixo pintar, depois cresce, a gente pinta a parede de novo. Isso. Tá certinho. Vamos Isso lá mesmo. tirar a fotinho? Genial. Quem que tira para nós uma fotinho? É a Sheila, prof, a fotógrafa oficial. É, Sheila? Eu nunca vi essas fotos oficiais, espero que não guarde só para ela. Não, eu mando, sempre mando para a Thalita. Thalita, compartilha com a gente. Deu? Deu, tirei. Gente, então, só quero assim, dar um feedback para vocês. Assim, gostei muito da participação, foi um grupo incrível. Estão todos convidados a participar aí de uma escrita coletiva, porque a minha perspectiva é sempre da produção coletiva. Talvez por isso eu não seja aquela pesquisadora de renome internacional, né? Porque eu não ponho nada só no meu nome, é sempre organização, sempre obra coletiva. Então, se vocês quiserem, né? Acho que a Thalita vai compartilhar com vocês o modelito de um artigo, e daí a gente avalia se consegue estruturar um livro sobre o grupo de leituras, né? E encaminhar para uma boa produção. Essa hora da despedida é uma hora triste, né? E a gente acaba criando um vínculo, né? Mas eu gostaria também no feedback das outras pessoas, né? A questão do tempo, a gente tentou, né, fazer à noite, porque todo mundo trabalhava, tentar fazer o mais democrático, o mais participativo, o menos autoritário possível, o menos professoral possível, o menos, enfim, o mais colaborativo, o mais espontâneo e o mais significativo, né? Mas é verdade, o Vygotsky, ele toca o coraçãozinho da gente e a gente se apaixona por ele, né? E em completude do trabalho de Vygotsky está o desenvolvimento do conhecimento científico que vocês podem proporcionar para as pessoas, né? Olha, nosso modesto trabalho, nossa modesta interpretação está aqui, ó, estamos interpretando a realidade desta forma. Então, eu queria realmente agradecer a todos, em especial a Thalita, nossa organizadora, e convidar também, se quiserem participar do grupo TAS, é o meu grupo de pesquisa, Tecnologia, Atividade, Subjetividade e Saúde. Como eu já falei,
O foco do grupo está centrado na perspectiva da teoria histórico-cultural, né? Mandem daí e-mails, né, para a Thalita, e assim, brevemente, vocês vão receber os certificados. Suzy. A Suzy levantou a mãozinha, não sei se ela quer falar. Fiquem à vontade, gente. Pedro. Eu acho que eu toquei alguma coisa aqui sem querer, mas é para agradecer também a oportunidade. Ótimo. Gente, Ok, foi então. lindo demais, eu aprendi, estou muito grato. É muito afetivo tudo, né? A gente está mais perto. Eu funciono mais à distância. Eu gosto de conversar. Eu aprendo bastante. Fico muito grato de ouvir pessoas inteligentes, sem medo. O barato é a gente errar, sabe? Eu erro tanto e ninguém me conserta. E às vezes a gente precisa de pessoas companheiras, né? Que olha, tem isso também, né? Tem aquilo também. A ideia do artigo que a professora passou, a Thalita vai mandar para vocês e tal, é a construção de um livro. É um livro, claro que é um. Mas tem que ser como isso, porque essa é uma grande diversão entre nós. Sabe? É como você foi lá se esconder na igreja para fazer o trabalho, para poder participar do grupo, o outro está em casa, não sei aonde, o outro está no trabalho lá, o outro está correndo. Todos nós estamos. Eu estou aqui na cozinha. E assim é. O que a gente pode nos unir para escrever algo legal, divertido, bom, que apresente quem nós somos e a importância de termos um grupo de leitores que empodere as pessoas, que possibilite ao professor se sentir melhor, também ouvi-lo, sabe? A gente precisa ser ouvido, ser reconhecido, sabe? De ter... Thalita, como é que foi a experiência, Thalita? Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. Quero dizer que foi muito bom, professora, foi muito bom. Acho que foi uma experiência muito boa, as trocas, né? Espero que eu tenha correspondido aí a expectativas de vocês enquanto organizadora, enquanto, né, coordenadora, a função que a professora Maria Sara e o professor Pedro me deram, né? E eu fico muito feliz pela oportunidade e já digo ansiosa pelo próximo grupo, né? Não sei vocês, mas eu já estou ansiosa pelo próximo, pela próxima obra, já, né? Fique, vamos preparar o próximo. Mais alguém, gente? Gente, eu tenho vários livrinhos do Vygotsky lá em casa, que tem uns que eu consegui ler um capítulo ou outro, mas eu estou precisando de estímulo para ler eles. É muito bom um grupo de estudo para isso. Agora você tem estímulo, vai ter que fazer um artigo. Não, para estudar também, mas para estudar os livros. Uma coisa é eu ler sozinho o livro. Eu já tinha lido esse livro das Olhas sozinha. Eu tinha amado. Aí, a partir disso, eu comecei a prestar mais atenção nos desenhos das crianças. Mas aí, depois dessa leitura coletiva, aí fechou. E hoje, então, essa última parte é a parte que eu mais amo do livro. Então, assim, não foi a mesma leitura. Posso dizer que em grupo é bem melhor, assim, bem melhor. Muito Estudar bem. em grupo é muito melhor. Para trocar ideias, sabe? Que às vezes eu leio e penso uma coisa, mas aí no grupo é bem melhor, assim. Mais alguém, gente? Eu concordo.
Até porque a gente se sente estimulado a ler livro diferente, né? Porque o ser humano a gente não tem muito tempo, né? A gente tem filho, a gente tem família, não dá tempo de fazer nada. Então, a palavrinha que eu queria dizer é, se não fosse assim, eu não teria buscado obras diferentes do mesmo autor, né? E, na verdade, é a mesma obra do mesmo autor com traduções diferentes, e é diferente, gente. É diferente. Eu não aprendi a ler russo, então não vai dar para ir na fonte, mas eu estou dependendo das pessoas que traduzem, né? Eu acho que também daí a importância da gente também ter um pouco, né, de quando a gente for defender nossas ideias, assim, procurar buscar alguém quando a professora orienta, quando o orientador fala, assim, busca alguém que ajuda bem, né? Porque quando o orientador fala, não, mas espera aí, vamos colocar o termo certo, porque muitas vezes é colocado em citação. Quando é citação de citação, então, esquece, né? Porque a pessoa pegou uma ideia que estava num contexto e mudou para outro contexto. E que o cara que estava falando, o original lá, não quis nada falar com o que você está falando. Então, às vezes, a citação de citação, ele pegou um pedaço lá e quer mostrar que o trabalho dele está certo. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Muito, muito. Essa brincadeira de eu ler vários livros com a mesma imagem. Olha, gente, é a mesma imagem. Então, a imagem ela fala por si só. E os autores, eles falaram coisas diferentes. Então, você imagina o texto denso, né, gente? Vamos... Não é? Veja, Para isso mim foi mesmo, isso. Para a Michelle também foi isso, né? Autores diferentes, traduções diferentes da mesma obra. Então eu acho assim que a leitura promove e mobiliza isso, né? Muitas ideias e muitas concepções, e que todos saímos daqui diferentes do que entramos, né? Sim. Um pouquinho mais críticos e assim não aceitando tão passivamente, né? O papel, né, de um observador passivo da realidade, mas colocando assim a vida em movimento, capaz de transformar a própria vida e o próprio processo de aprendizagem. Isso que é a ideia do grupo de mediação, né? Mediação do processo de aprendizagem coletivo, né? Então, gente, um grande abraço e até o próximo. Tudo de bom. Tchau. Já estou com saudade. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Gratidão, gente. Obrigada. Gratidão. Obrigado. Tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado.